Olá pessoal, tudo bem? Meu último vídeo acabou tendo um impacto maior do que eu estou acostumado, mas eu acho que é necessário se aprofundar um pouco mais do porquê que a monarquia seria a melhor opção para o Brasil. E isso aqui não se trata de negar certas coisas, mas simplesmente ir por um viés de estabilidade. Vocês já pararam para pensar por que nações fracassam e outras têm sucesso? Em 2024, dois economistas, um chamado Daron Acemoglu e o outro James Robinson, eles escreveram um livro, Por que as Nações Fracassam. E eles colocam que, independente da geografia, da riqueza mineral, da oferta de energia natural, né, hidrelétricas, etc., as nações fracassam porque elas têm centralização de poder de modo a tirar a autonomia de grande parte da população. E as nações que são inclusivas no sentido de dar liberdade para que as pessoas prosperem, são essas as nações que têm sucesso. E eu sei que o termo inclusivo, né, ele é bem distorcido aqui no Brasil por uma agenda política, mas eu estou simplesmente utilizando os termos dos autores e no livro ele é explicado. Mas por que a monarquia então seria a melhor forma? Bom, nós a cada 4 anos gastamos bilhões de reais que é direcionado a campanhas eleitorais, as nossas cidades ficam feias com fotos de gente fazendo promessas e querem te subornar com o teu próprio dinheiro, né? Coloque-me lá que eu farei aquilo para você. E vamos lembrar aqui que a cada 4 anos, então, é um novo gabinete que tem que ser mobiliado, são novas pessoas que vão ser contratadas ali para ser assessores e por aí vai, né? Quando falamos em estabilidade, quando a gente pensa que, poxa vida, agora daqui, né, nos próximos 4 anos vai ser implementado alguma política, algo que vai ser totalmente contrário ao que nós vivemos nos últimos 4 anos. Eventualmente, nesse ciclo, né, melhoras podem ocorrer, mas depois de 4 anos, volta tudo a ser como era, né? Então, ao meu entender, a única forma de nós termos estabilidade, de maneira que o país se torne previsível, é ter uma monarquia, né? Mas isso vai tirar a voz das pessoas. Bom, nós podemos optar então aí, vamos ter uma democracia direta, nada de representantes, não. Façamos com que cada cidade tenha na frente de sua prefeitura as pessoas votando aos assuntos que interessam, né? Isso seria muito bom, né? A Suíça pratica esse tipo de democracia. Deixa as pessoas escolherem, né? Se em algum local as pessoas desejarem viver de modo A e não de modo B, então que elas decidam viver daquela maneira. E vou fazer um paralelo do que como isso é possível, foi possível na monarquia brasileira. O pessoal vai falar da questão da escravidão e tal, né? Em 1856, lá no Rio Grande do Sul, o município de Alegrete já fez uma lei municipal que proibiu a escravidão lá. Já hoje, na nossa situação, algum município vai fazer alguma lei que atenda aos interesses daquele local e, de repente, goela abaixo, né, uma sentença proferida com base em um entendimento e não na lei, vai dizer que não, que o que manda é o que é decidido em Brasília. Então, nós já vivemos em uma centralização de poder e nós não sabemos, de fato, quem decide as coisas, quem define o modo que você deve viver, ou o que você pode dizer, ou o que você pode pensar, ou como você vai operar o seu negócio e garantir o sustento para a sua família, ou de que forma que você vai trabalhar, né?
Então, seria essa a opção mais barata, né, menos traumática, de forma que não houvesse uma ruptura tão intensa, porque nós vivemos em um país instável e o ponto é, a estabilidade ela só vai aumentar, né? Independente, eu não estou aqui me colocando como um isentão, né? De certa forma eu me torno mais um ateu político, cético de que realmente teríamos uma mudança estrutural na política do Brasil, que ele melhorasse para todos, mas eu entendo que fatores que estão acima da capacidade do governo brasileiro é o que vai afetar a nossa vida daqui para frente. E eu vou colocar aqui para vocês apenas um resumo. Claro, o primeiro tem de certa forma a ver com a nossa política, mas né, isso acaba também sendo desfecho de outras coisas, né, é tudo relacionado. Temos a questão do estresse fiscal. E o governo, este ano, ele lançou títulos e ninguém comprou. E o próprio Tesouro Nacional comprou de si mesmo títulos emitidos, né? As LFTs. O que acontece? As pessoas, você fala mal dos investidores, etc., né? Mas para que a nossa moeda, da forma que o dinheiro no Brasil funciona hoje, fiduciário, né? Moeda fidúcia, baseada em confiança. Confiança do quê? Confiança que o governo vai ter capacidade de cobrar impostos das pessoas de forma que vai ser pago juro, né? E essas pessoas então recebam juros da dívida, né? Existem outras formas? Óbvio que existe, é só você colocar um padrão metálico na moeda e aí você não tem que ser extorquido de tal maneira né, apenas para pagar impostos que serão convertidos em juros, né? Qual o momento da nossa história que nós tínhamos moedas de prata e ouro mesmo? Não sei, né? Se você lembrar, deixe nos comentários. E esse efeito de ninguém estar comprando títulos do governo, o que acontece? Hoje as pessoas estão comprando títulos de prazo curto, 6 meses, 1 ano, 3 anos, né? Sendo que existem títulos para 10, 30 anos. O que é isso? É a falta de confiança que o Brasil vai conseguir honrar as suas dívidas nas próximas décadas. E por que isso? Porque ninguém sabe o rumo desse país, né? Nós podemos falar em nomes e pessoas com ideias brilhantes, mas na prática isso aqui é como se fosse uma panela cheia de caranguejo, né? O cara tenta sair e é puxado para baixo. É isso, né? Então, reitero, ao meu entender, a monarquia seria a forma menos traumática de sairmos da anarco-tirania que vivemos. Agora vamos para fatores externos, e aqui eu não estou colocando as variáveis exógenas e tal, simplesmente coisas que independem de quem está sentado naquela cadeira. Nós temos o El Niño, vocês estão vendo aí nos últimos dias episódios trágicos, vendaval, casas destruídas e fatalidades. Isto tende a aumentar. Eu não compro a teoria da conspiração que é o CO2. O CO2 ele é um gás da vida, é comida de planta, né? O que nós temos, você pode pesquisar se você nunca ouviu falar nisso, anomalia magnética do Atlântico Sul, né? Nós temos variação do campo magnético da Terra que interage com a radiação solar, tem a questão da temperatura das águas dos oceanos e no fundo dos oceanos, principalmente no nosso Oceano Atlântico, você pode ir no Google Maps e ver que vai ter uma linha ali, aquilo ali é a dorsal mesoatlântica, são vulcões, né? Existe emanação de gases nessa água e que depois vão para a atmosfera. O sistema é muito mais dinâmico do que dizer que CO2 é a causa, né? Proporção média de CO2 na atmosfera é 400 ppm, 400 partes por milhão. É como se fosse 0,00004%. Então, ainda, além da questão climática,
adicionamos aí o agro com as tarifas sobre a carne brasileira nos Estados Unidos, na China, né, bastante substancial, a União Europeia aí rejeitando certos produtos brasileiros. E, bom, agro é pop, agro é tudo, né, o Brasil é agro. Não estou aqui criticando, mas simplesmente analisando que se um dos nossos setores mais importantes está passando por problemas, o efeito prático disso, como que acontece no câmbio? Se nós temos menor entrada de dinheiro estrangeiro e nós não temos um padrão metálico nos metais, então nós não podemos pagar em ouro ou prata, o que acontece com as moedas estrangeiras aqui? Independente se vai ser dólar ou yuan chinês e tal, bom, a moeda perde força. E quando a moeda perde força, a tendência é que juros permaneçam altos. E, assim, como vocês podem ver, esses conflitos que estão ocorrendo no leste europeu e no Oriente Médio, eles estão se intensificando, né? Não se trata só de mais uma refinaria destruída, mais um navio afundado, mas é simplesmente de que quando você, por exemplo, perde um navio petroleiro, quanto tempo demora para que você coloque de volta um outro petroleiro para funcionar? Quando uma refinaria explode, quanto tempo demora para que todo aquele material destruído seja substituído e ela volte a funcionar como era antes? Então existe uma inércia que esses conflitos estão causando e que, sim, nós ainda vamos ver desdobramentos muito grandes, né? Não se trata de simplesmente um colapso imediato, mas as coisas vão chegando a um ponto que fica difícil levantar, né? Você vai correndo a maratona, vai correndo a maratona. Se você não ter um descanso, você continua correndo cada vez mais devagar até ficar para trás, né? E é o que está acontecendo com o país. Aí o governo aí está falando em taxar a exportação de petróleo, né, vamos dizer assim, taxar a exportação para que consiga ter capital para comprar diesel e fertilizante. Então, assim, essa é uma opção. Qual é a outra opção? Bom, a outra opção é deixar a China aí dominar o mercado, né? Já estão aí comprando a Rumo Logística, né? A empresa de transporte ferroviário de grãos, né? Porque nós não merecemos ter transporte de passageiros em trens. E eu acabo voltando à monarquia aqui, porque a monarquia ela não atrapalhou a vida de quem quis fazer a ferrovia. Quem fez a primeira ferrovia brasileira, com que dinheiro, né? Foi viabilizado pelo Barão de Mauá, trazendo o transporte que era em mula para o Porto de Santos via trem. Então a ferrovia entre São Paulo a Santos foi o que fez o Brasil simplesmente explodir. São Paulo se tornou a cidade mais importante do Brasil. Aquilo ali foi o início, aquela ferrovia, né? E alguns vão dizer que o governo deveria fazer e tal. Você acha que hoje, com essa histeria, ecohisteria de ambiental, eles iam permitir que essa ferrovia surgisse ali, ligando São Paulo ao Santos? Então, assim, é melhor você ter estabilidade de poder, saber quem que é o dono, né? Você prefere morar no pântano do Shrek ou você quer morar no reino do Lord Farquaad? Ao fim do dia, o que é mais importante para você? Andar numa rua segura, limpinha, que você consiga tocar o teu negócio, ou você viva num tipo de bagunça que você de fato não sabe quem é que manda. E às vezes quem manda, amanhã não manda mais e já manda outro, né? E aí você tem ciclos de pessoas que acabam tirando a estabilidade do governo, né? Então, nesse cenário todo, você consegue entender por que eu vejo que metal precioso é uma das poucas formas de você trazer um pouco de estabilidade na tua vida, de você preservar capital, né, tempo que você levou para construir as coisas no meio dessa bagunça, né? Infelizmente, esse é o cenário. Talvez exista uma outra forma mais interessante, né?
vamos lá, vamos ter democracia descentralizada, né? Sem representantes, vai ser direto, você vai lá e vota. Beleza, né? Então, talvez fosse essa a solução, ou talvez você quer um ditador sabor Bukele, ou você talvez seja um alunoite papagaio do MEC e você vai achar que um ditador tipo Ping Pong 1 seja a solução. Aí é que está o problema, né? Todo mundo sabe um monte de soluções, mas, né, volto. Eu acredito que a forma menos traumática seria a monarquia. E apenas isso, né? Então, este não é exatamente o tipo de tema do meu canal. Eu sou muito mais pragmático e gosto de trazer assuntos práticos de modo que as pessoas entendam a realidade que elas vivem e como que isso aqui acaba sendo uma das poucas formas de você se proteger. Apenas isso, né? No mais, se você chegou até aqui, né, eu agradeço o teu tempo. Compartilhe esse vídeo se você achar que é interessante para outras pessoas. Deixe o seu comentário de maneira respeitosa, eu acho que, né, é sempre bom. Deixe o seu curtir. E eu lhe convido para acompanhar o canal Arcos Mineral. Se mineração e recursos minerais for o seu interesse, estou iniciando hoje o canal da Arcos, que é uma empresa de consultoria em inteligência mineral que eu abri. E, no mais, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Até breve. Tchau, tchau.